Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Eu vou entrevistar agora a Patrícia. Ela tem 4 anos de empresa e com 2 anos e meio ela entrou com rescisão indireta para sair da empresa com seus direitos. Patrícia, o que te levou a entrar na justiça? Bom, eu estava muito insatisfeita, né, referente ao meu horário, que eu largava o serviço 10 horas da noite e 3 vezes consecutivas eu fui assaltada. Aí eu tentei trocar o horário, era só promessas, falava que ia trocar e nunca trocava. E quais eram as suas expectativas antes dessa audiência trabalhista? No caso, eu entrei com rescisão, logicamente, para sair, pelo menos fazer um acordo, eu saí, logicamente, em seguida, assim que a rescisão saísse. Logicamente, era eu conseguir todos os meus direitos, sem pedir conta. E o juiz, ele foi paciente, ele te ouviu as suas testemunhas? Sim, era juíza, ela me ouviu, mas a minha testemunha não teve a necessidade de ouvi-las, não. E você achou a audiência tensa? Achei referente pela parte dos advogados da IC, né? Eles faziam muita pressão. E era 3, se eu não me engano, na época. São 3, na realidade. Entendi. E o resultado, como que foi? Não teve resultado. Acho que agora, dia 14 de novembro, vai completar 2 anos. E não teve resposta. Hoje eu entro em contato com o advogado, né? Ele não atende, deixa o recado, ele não retorna. E aí você está Então aguardando? eu perdi contato com ele e estou aguardando. Entendi. Então, e você tem alguma expectativa de que vai dar certo, que você vai conseguir ganhar na justiça, ou você não tem nenhuma expectativa quanto a isso? Não, eu já perdi toda expectativa. Não tenho mais, não acredito mais não. Entendi. Só isso então. Obrigada, Patrícia. De nada. Alô? Érica? Oi? É a Ana Paula. Eu vou fazer a entrevista com você referente à entrevista que você entrou na justiça contra a sua empresa, tudo bem? Ah, tudo bem. O que te fez entrar na justiça? Olha, Te levou a entrar na justiça? Eu estava insatisfeita com uma série de coisas. Benefícios, eles trocavam direto o tipo de atividade que você ia fazer. Eu era designada a atender só pré-pago. Depois eu tive um treinamento posteriormente para atender o setor corporativo. Uhum. Depois eles me delegaram uma outra função, que era atender um pós-pago, né, da TIM, e eles não me deram treinamento. Então, assim, me sobrecarregaram de atividades sem eu ter um treinamento. Uhum. E eu era monitorada constantemente, às vezes eu não tinha capacidade assim, de atender o cliente da forma que ele precisava, porque não tinha treinamento, e eles ainda me davam uma nota 0 quando eu era monitorada, sem eu ter tido qualquer tipo de treinamento ou qualquer tipo de suporte, a não ser aquela intranet que tinha. Outra coisa também, o estilo de liderança da coordenadora, na época que eu trabalhava lá, na IC, ela era absolutamente autoritária. Ela só queria saber de impor as ordens dela, não escutava a gente, não escutava o colaborador. E assim, e tinha algumas coisas também que me deixavam insatisfeita com relação às pausas, assim, a gente não podia exceder o limite de pausas, por exemplo, pausa banheiro, porque eles tinham umas metas a cumprir, era muita pressão. E eu fiquei insatisfeita, por isso que eu entrei na justiça. E eu também queria meu vínculo com a TIM, porque eu sabia que eu não recebia vale alimentação. Tinha uma diferença aí de auxílio creche, que eu não recebia. Direto tinha desconto na minha folha de pagamento de faltas essas que eu, a maioria das vezes eu não tinha. E eu às vezes pedia para corrigir isso, eles corrigiam e só iam me pagar essa diferença depois de 30 a 40 dias. Então assim, isso foi desgastando, entendeu?
Então, por esse motivo, esse foi o motivo principal, foi um dos motivos que me levou a ter entrado com a ação na justiça contra a empresa. E quais eram as suas expectativas antes do processo? Antes do processo? É. Eu tinha uma expectativa muito grande de crescer na empresa, por exemplo, de atuar na área de gestão, como supervisora. Eu, inclusive, estava aguardando, na época, sair processo seletivo, eu não tinha falta, nota de monitoria também, até então não tinha ainda não tinha notas ruins de monitoria. Eu estava aguardando o processo seletivo. Só que o que acontece? Na época que eu estava na IC, foi uma época assim que a TIM estava demitindo muito funcionário, né? Quer dizer, a IC estava demitindo muito funcionário. Então não estava tendo muito processo seletivo. E eu, assim, insatisfeita, desmotivada, não quis esperar. Eu preferi entrar na justiça mesmo, receber meus direitos trabalhistas. Entendi. E quando você entrou na justiça, você tinha esperança de que ia ganhar ou de que não ia dar em nada? Qual que era? Não, eu tinha esperança de que ia ganhar, sim. Eu tinha muita esperança de que ia ganhar, porque eu sabia que algumas coisas ali estavam realmente irregulares, principalmente questão de diferença salarial, ticketing, assim, uma série de coisas. Eu podia não ganhar 100% da minha causa, mas assim, uma parcela ali, uns 50%, eu sabia que eu iria ganhar. E no dia da audiência, você foi ouvida pelo juiz? Fui. Ele ouviu a testemunha que eu levei. Ele colheu todas as informações necessárias. Colheu todas as informações. E você achou a audiência tensa? Não, a audiência em si não foi tensa. Eu achei assim muito demorado, né? Porque Entendi. Demorou 2 anos, né? trabalhistas, elas passam por uma série de tramitações e isso aí é meio desgastante. De audiência, eu lembro que eu compareci em juízo umas 2 vezes. Entendeu? Entendi. E o advogado, às vezes, também não sabia me dar uma posição, parecer com relação à causa trabalhista, só pedia para me aguardar. Isso foi me trazendo uma certa ansiedade, entendeu? Mas fora isso, foi tranquilo. E o resultado dessa ação que você entrou, foi satisfatório? Foi muito satisfatório, eu ganhei praticamente 100% de tudo aquilo que eu recorri na justiça. E assim, pra mim foi bom, porque sinal de que eu tive meu direito garantido, né, assegurado. E eu vi que realmente era necessário ter entrado com essa causa trabalhista, porque foi um valor, assim, digamos que até alto, né, mais do que eu imaginei que eu fosse receber. E talvez se eu tivesse pedido conta, eu não teria recebido. Entendi. Tá joia, Érica. Obrigada pela entrevista. Tenha um bom dia. Obrigada. Tchau. Eu vou entrevistar a advogada Rúbia, referente às questões da Justiça do Trabalho. Rúbia, quando e como recorrer à Justiça do Trabalho? Bom, tanto o empregado quanto o empregador, ou até mesmo o sindicato, podem recorrer à Justiça do Trabalho quando sentirem a necessidade de resolver alguma questão trabalhista judicialmente. A reclamação trabalhista ela pode ser feita tanto de forma escrita quanto de forma verbal. A reclamação escrita ela deve ser feita por meio de advogado. No entanto, caso o trabalhador não queira ou não possa contratar um advogado, ele pode fazer a reclamação verbal. Nesse caso, ele deverá se dirigir ao setor de afirmação da Justiça do Trabalho, portando os documentos pessoais e carteira de trabalho da chefe. E o funcionário do setor de afirmação resolverá ter as reclamações do empregado. Quanto às audiências, elas são feitas? As audiências trabalhistas, na sua maioria, são bem tranquilas. Isso se deve principalmente ao fato de o direito do trabalho ele baseado no princípio da informalidade. A respeito do preposto, no momento da audiência, ele é obrigado a ter conhecimento de todos os fatos da causa. Isso é uma questão política.
O artigo 843, parágrafo 1º da CP, faculta ao empregador fazer de substituir em um agente por um preposto que tenha conhecimento do fato. Se o preposto desconhece os fatos da causa, aplica-se ao reclamado a confissão fixa, ou seja, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo empregado, desde que não haja prova do contrário dos autos. Portanto, o ideal é que o preposto tenha conhecimento de todos os fatos e demandas para evitar a aplicação da confissão fixa. Como caminha a ação trabalhista e quanto tempo ela leva? Bom, a ação trabalhista possui um procedimento. Primeiro deve distribuir a reclamação trabalhista na justiça do trabalho. No momento da distribuição, o autor da demanda já é informado do dia e do horário da audiência. Nessa audiência, será tentada a conciliação. Caso não ocorra a conciliação, será acolhida a defesa do reclamado e se dará um prazo para que o autor possa impugnar as alegações empresárias. Logo em seguida, o juiz vai ouvir as partes e as testemunhas e, feito isso, o juiz sentenciará, ou seja, ele vai prolongar a decisão. Vale lembrar também que essa decisão é indecabível de recurso. Com relação ao tempo, não existe um tempo certo para a conclusão de um processo. Tudo depende do grau de complexidade da demanda e do volume de processos em andamento nas varas de trabalho e nos tribunais. E as decisões, elas são satisfatórias? Na maioria dos casos em que eu atuei, foram. E naqueles casos em que não foram satisfatórios, basta recorrer, já que o recurso é o meio próprio para que possamos fazer as impugnações das decisões judiciais com o intuito de reformar.